Olá, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Vamos dar sequência à nossa leitura da Bíblia Sagrada em 100 dias. Hoje nossa leitura está em Mateus capítulo 22. Querido Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem concedido a nós de juntos estarmos aqui para aprendermos mais de Ti. Que o Teu Espírito nos ilumine, direcione e conduza-nos através das Sagradas Escrituras. Amém? Mateus 22 diz: De novo, Jesus usou parábolas para falar ao povo. Ele disse: O reino dos céus é como um rei que preparou uma festa de casamento para seus filhos. Depois mandou os empregados chamarem os convidados, mas eles não quiseram vir. Ele mandou outros empregados com o seguinte recado: Diga aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei os bezerros, os bois gordos e tudo está pronto. Que venham à festa. Mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus negócios. Um foi para a sua fazenda, outro para o seu armazém, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Depois chamou seus empregados e disse: A minha festa de casamento está pronta. Mas os convidados não mereciam. Agora vão pelas ruas e convidem todas as pessoas que vocês encontrarem. Então os empregados saíram pelas ruas e reuniram todos os que puderam encontrar, tanto os bons como os maus, e o salão da festa ficou cheio de gente. Quando o rei entrou para ver os convidados, notou um homem que não estava usando roupas de festa e perguntou: Amigo, como é que você entrou aqui sem roupas de festa? Mas o homem não respondeu nada. Então o rei disse aos empregados: Amarrem os pés e as mãos deste homem e joguem fora na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Jesus terminou dizendo: Pois muitos são convidados, mas poucos são escolhidos. Os fariseus saíram e fizeram um plano para conseguir alguma prova contra Jesus. Então, mandaram que alguns seus seguidores e alguns membros dos partidos de Herodes fossem dizer a Jesus: Mestre, sabemos que o senhor é honesto, ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige, não se importa com a opinião dos outros, nem julga pela aparência. Então, o que o senhor acha? É ou não contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a malícia deles e respondeu: Hipócritas, por que é que vocês estão procurando uma prova contra mim? Tragam a moeda com que paga o imposto. Trouxeram a moeda e ele perguntou: De quem são de quem são o nome e a cara que estão gravados nessa moeda? Eles responderam: São do imperador. Então Jesus disse: Deem ao imperador o que é do imperador, deem a Deus o que é de Deus. Eles ficaram admirados quando ouviram isso. Então deixaram Jesus e foram embora. Naquele mesmo dia chegaram perto de Jesus alguns saduceus, afirmando que ninguém ressuscita. Eles disseram a Jesus: Mestre, Moisés ensinou assim: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão deve casar com a viúva para terem filhos e serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia entre nós 7 irmãos. O mais velho casou e aconteceu com este e também com um terceiro e finalmente com todos os 7. Depois de todos eles, a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa, pois todos se casaram com ela? Jesus respondeu: Como vocês estão errados, não conhecendo nem as Escrituras Sagradas, nem o poder de Deus. Porque quando os mortos ressuscitarem, serão como os anjos do céu, e ninguém casará. E quanto à ressurreição dos mortos, será que vocês nunca leram que Deus disse, e ele afirmou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Deus não é Deus de mortos, e sim dos vivos. Quando a multidão ouviu isso, ficou admirada com o ensinamento dele. Os fariseus se reuniram quando souberam que Jesus tinha feito os saduceus calarem a boca, e um deles, que era mestre na lei, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, qual é o maior de todos os mandamentos da lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. O segundo e mais importante é parecido com o primeiro: ame os outros como você ama você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas baseiam-se nesses 2 mandamentos. Quando os fariseus estavam reunidos, Jesus perguntou a eles: O que vocês pensam sobre o Messias? De quem ele é descendente? De Davi, responderam eles. Jesus tornou a perguntar: Então, por que é que Davi, inspirado pelo Espírito Santo, chama o Messias de Senhor? Pai, pois Davi disse: O Senhor Deus disse ao meu Senhor: Senta-se ao meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés.
Portanto, Davi chama o Messias de Senhor. Como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Ninguém podia responder mais nada, e daquele dia em diante não tiveram coragem de lhe dizer mais perguntas, lhe fazer mais perguntas. Mateus capítulo 23. Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos e disse: Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Por isso, vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imitem as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros, mas eles mesmos não os ajudam, nem ao menos com um dedo, carregar esses fardos. Tudo o que eles fazem é para ser visto pelos outros. Veja como são grandes os trechos das Escrituras Sagradas que eles copiam e amarram na testa e nos braços, e olham os pingentes grandes das suas capas. Eles preferem os melhores lugares nos banquetes, os lugares de honra nas sinagogas, gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e ser chamados de mestre. Porém, vocês não devem ser chamados de mestre, pois todos os que são membros de uma família têm somente um mestre. E aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque vocês têm somente um pai que está no céu. Vocês não devem também ser chamados de líderes, porque vocês têm um líder, o Messias. Entre vocês, o maior, o mais importante é aquele que serve os outros. Quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês fecham a porta do reino para os outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixam que entrem os que estão querendo entrar. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês exploram viúvas e roubam seus bens, e para disfarçar fazem longas orações, por isso o castigo de vocês será pior. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião, e quando consegue, torna a pessoa 2 vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. Ai de vocês, guias cegos, porque vocês ensinam assim: se alguém jurar pelo templo, não é obrigado a cumprir o juramento, mas se alguém jurar pelo ouro do templo, então é obrigado a cumprir o que jurou. Tolos e cegos, qual é mais importante, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Vocês também ensinam isto: se alguém jurar pelo altar, não é obrigado a cumprir o juramento, mas se jurar pela oferta que está no altar, então é obrigado a cumprir o que jurou. Cegos, qual é mais importante, o altar ou a oferta, ou o altar que santifica a oferta? Por isso, quando alguém jurar pelo altar, está jurando pelo altar e todas as ofertas que estão em cima dele. Quando alguém jurar pelo templo, está jurando pelo templo e por Deus que mora ali. E quando alguém jura pelo céu, está jurando pelo trono de Deus e pelo próprio Deus, que está sentado nele. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte da mesma. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus, hipócritas, pois vocês dão a Deus a 10ª parte, até mesmo da hortelã, da erva doce, do cominho, mas não obedecem os mandamentos mais importantes, a lei, que são os de serem justos uns com os outros, de serem uns com os outros, e de serem bondosos, de serem honestos. Mas são justamente essas coisas que vocês devem fazer sem deixar de lado as outras. Guias cegos, como o mosquito, mas engolem o camelo. Qual de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro está cheio de coisas que vocês conseguiram pela violência, pela ganância. Fariseus cegos, limpem o copo por dentro, então a parte de fora ficará também limpa. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parece bonito, mas por dentro estão cheios de ossos, de morte, de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês fazem túmulos bonitos para os profetas e enfeitam os monumentos das pessoas que viveram no mundo correto. Dizem: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos feito o que eles fizeram. Não teríamos matado os profetas. Assim vocês confirmam que são descendentes daqueles que mataram os profetas. Portanto, vão e termine o que eles começaram. Cobras venenosas, ninhada de cobra. Como esperam escapar da condenação do inferno? Pois eu lhes mandarei profetas, homens sábios, mestres. Vocês vão matar alguns, crucificar outros, chicotear ainda outros nas sinagogas e persegui-los nas cidades e em cidades. Por isso, Deus castigará vocês pela morte de todas as pessoas inocentes,
que os antepassados de vocês mataram, desde a morte do inocente Baal, inocente Abel, até Zacarias, filho de Beraquias, que vocês mataram entre o templo e o altar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O castigo por tudo isso cairá sobre o povo de hoje. Jesus terminou dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata profetas e apedreja os mensageiros que Deus lhe manda. Quantas vezes eu quis abraçar todo o povo, assim como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiserem. Agora a casa de vocês ficará completamente abandonada. Eu afirmo que vocês não me verão mais até chegar o tempo em que dirão: Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Mateus capítulo 24. Jesus saiu do pátio do templo quando já estavam indo embora. Os seus discípulos, chegando perto dele, chamaram a sua atenção para os edifícios do templo. Então ele disse: Vocês estão vendo tudo isso? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Não ficará uma pedra em cima da outra, tudo será destruído. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, então os discípulos chegaram perto dele e eles lhe perguntaram em particular: Conte para nós quando é que isso vai acontecer. Que sinal haverá de mostrar que chegou o tempo que o Senhor voltar e tudo acabar? Jesus respondeu: Tome cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: Eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenham medo. Quando ouvirem o barulho de batalhas, notícias de guerra, tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará o outro. Em vários lugares haverá a falta de alimento, temores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois vocês serão presos, entregues para serem maltratados, e vocês serão mortos. Todos os odiarão, pois por serem meus seguidores. Nessa época, muitos vão abandonar a sua fé e voltar a trair e odiar uns aos outros. Então, muitos falsos profetas aparecerão, enganarão muita gente. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará, mas quem ficar firme até o fim será salvo. A boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro como um testemunho para toda a humanidade, então virá o fim. E Jesus continuou: Vocês verão no lugar santo o grande terror de que fala o profeta Daniel, que o leitor entenda isso e que quer dizer. Então, os que estiverem na região da Judéia, que fuja para os montes. Quem estiver em cima da sua casa, do terraço, que fuja logo e não entre para pegar as suas coisas. E quem estiver no campo, que não volte para casa a fim de buscar suas roupas. Ai das mulheres grávidas, das mães com criancinhas daqueles dias. Orem a Deus para que vocês não tenham que fugir no inverno ou no sábado, porque naqueles dias haverá sofrimento tão grande como nunca houve, desde que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém, Deus diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas, por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo será diminuído. Portanto, se alguém disser para você: Vejam, o Messias está aqui, ou o Messias está ali, não acreditem, porque aparecerão falsos profetas, falsos messias, que farão milagres e maravilhas para enganar, se possível, até o povo escolhido de Deus. Prestem atenção, eu estou lhes dizendo tudo isso antes que aconteça. Se disserem: Vejam, ele está no deserto, não vão lá. Ou ainda: Vejam, se está escondido aqui, não acreditem, porque assim como o relâmpago risca o céu do nascente até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o corpo de um morto, aí se ajuntarão os urubus. Jesus disse: Depois daqueles dias de sofrimento, o sol ficará escuro, a lua não brilhará mais, as estrelas cairão do céu, os poderes e os espaços serão abalados. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. A grande trombeta tocará, e ele mandará os seus anjos nos quatro cantos da terra, e os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Jesus disse ainda: Aprendam a lição que a figueira ensina. Quando seus ramos ficam verdes, as folhas começam a brotar. Todos sabem que está chegando o verão. Assim também, quando vier a acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto. Portanto, para começar, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem. Todos os que estão ouvindo, que estão vivos,
O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Jesus continuou dizendo: Mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que isso vai acontecer, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio, o povo comia, bebia, os homens e as mulheres casavam até o dia de Noé entraram na barca. Porém, não sabiam que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão no moinho, moendo trigo, uma será levada e a outra deixada. Fiquem vigiando, pois não sabem em que dia vai chegar o meu senhor, seu senhor. Lembre-se disto, se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a casa fosse arrombada. Por isso vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Jesus disse ainda: sabemos que é empregado fiel e inteligente que o patrão que o patrão encarrega de tomar conta dos outros empregados para dar a eles mantimentos e tempo certo. Feliz aquele empregado que estiver fazendo isso quando o patrão chegar. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O patrão vai colocá-lo como encarregado de toda a oportunidade, mas se o empregado for mal, passará sim. O meu patrão está demorando muito para voltar e começará a bater nos seus companheiros e a comer e beber com os bêbados. O patrão voltará no dia que o empregado menos esperar, na hora que ele não sabe. E o patrão mandará cortar o empregado em pedaços e o condenará a ir para o lugar onde os hipócritas vão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Mateus capítulo 25. Jesus disse: naquele dia o reino do céu será como 10 moças que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 eram sem juízo e 5 eram ajuizadas. As moças sem juízo pegaram suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. As ajuizadas levaram vasilhas com óleo para as suas lamparinas. Como o noivo estava demorando, as 10 moças começaram a cochilar e pegaram no sono. À meia-noite, ao ouvir o grito: o noivo está chegando, venha se encontrar com ele. Então as 10 moças acordaram, acenderam as suas lamparinas. As moças sem juízo disseram às outras: deem um pouco de óleo para nós, pois as nossas lamparinas estão se apagando. De jeito nenhum, responderam as moças ajuizadas: o óleo que nós temos não dá para nós e para vocês. Se vocês querem óleo, vão comprar. Então as moças sem juízo saíram para encontrar óleo. Enquanto estavam fora, o noivo chegou. 5 moças que estavam com as lamparinas prontas entraram com ele para a festa do casamento. A porta foi trancada. Mais tarde as outras chegaram e começaram a gritar: Senhor, Senhor, deixe-nos entrar. O noivo respondeu: afirmo a vocês que isso é verdade. Eu não sei quem são vocês. Jesus terminou dizendo: portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem qual será o dia e a hora. Jesus continuou: o reino do céu será como um homem que ia fazer uma viagem. Ele chamou os seus empregados e pôs para tomarem conta das suas propriedades. Ele lhes deu dinheiro de acordo com a capacidade de cada um. Ao primeiro deu 500 moedas de ouro, ao segundo deu 200, ao terceiro deu 100, então foi viajar. O empregado que tinha recebido 500 moedas saiu logo, fez negócio com o dinheiro e conseguiu outras 500. Do mesmo modo que tinha recebido 200 moedas, conseguiu outras 200. Mas o que tinha recebido 100 moedas fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e fez um acerto de contas com eles. O empregado que havia recebido 500 moedas entregou mais 500, dizendo: o Senhor me deu 500 moedas, veja aqui estão mais 500 que consegui ganhar. Versículo 21. Muito bem. Empregado bom e fiel, disse o patrão, você foi fiel negociando com pouco dinheiro, por isso vou pôr você para negociar muito. Venha festejar comigo. Então o empregado, que havia recebido 200 moedas, chegou e disse: o Senhor me deu 200 moedas, veja aqui estão mais 200 que consegui ganhar. Muito bem, empregado bom e fiel, disse o patrão. Você foi fiel negociando pouco dinheiro e por isso vou pôr você para negociar com muito. Vejam, venha festejar comigo. Aí o empregado que havia recebido 100 moedas chegou e disse: eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou, que ajunta onde não semeou. Fiquei com medo de
e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro, empregado mau e preguiçoso, disse o patrão. Você sabia que colho onde não plantei e ajunto onde não semeei. Por isso você devia ter depositado o meu dinheiro no banco, e quando eu voltasse receberia com juros. Depois virou-se para outros empregados e disse: tirem dele o dinheiro, deem aos que têm moedas, porque aqueles que têm muito receberá mais, e assim terá mais ainda. Quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado dele. Joguem fora na escuridão o empregado inútil, ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. Jesus terminou dizendo: quando o Filho do Homem vier como rei, como todos os anjos, ele se sentará no seu trono real. Todos os povos da terra reunirão diante dele, e ele separará pessoas do seu trono real. Ele separará pessoas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venha, vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino do meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo, pois eu estou com fome e vocês me deram comida e ficaram com sede, e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então os bons perguntaram: Senhor, quando foi que vimos com fome e lhe demos comida, ou com sede e lhe demos água? Quando foi que vimos o Senhor como estrangeiro e o recebemos em nossa casa, ou sem roupa e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor doente ou na cadeia e fomos visitá-lo? Aí o rei responderá: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando vocês fizeram isso aos mais humildes dos meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Depois ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, vocês que estão debaixo da maldição de Deus, vão para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu estava com fome e vocês não me deram comida. Estava com sede e não me deram água. Era estrangeiro e não me receberam na sua casa. Estava sem roupa e não me vestiram. Estava doente e na cadeia e vocês não cuidaram de mim. Então eles perguntarão: Senhor, quando foi que vimos o Senhor com fome e com sede, ou como estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na cadeia e não o ajudamos? O rei responderá: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma dessas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. E Jesus terminou assim: portanto, estes irão até o castigo eterno, mas os bons irão para a vida eterna. Mateus capítulo 26. Quando Jesus acabou de ensinar essas coisas, disse aos discípulos: vocês sabem que daqui a 2 dias vai ser comemorada a festa da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Os chefes dos sacerdotes, os líderes judeus, se reuniram no palácio de Caifás e o grande sacerdote, e fizeram um plano para prender Jesus em segredo e matá-lo. Eles diziam: nós vamos fazer isso durante a festa, para não haver uma revolta no meio do povo. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão, o leproso. Então uma mulher chegou perto de Jesus com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume muito caro, e derramou o perfume na cabeça dele. E ao verem aquilo, os discípulos ficaram zangados e disseram: que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por uma fortuna de dinheiro e dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo que eles diziam, disse: por que vocês estão aborrecendo a mulher? Ela fez para mim uma coisa muito boa. Pois os pobres estão sempre com vocês, mas eu não. O que ela fez foi perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. Então, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os chefes dos sacerdotes. Ele disse: quanto vocês me pagam para eu lhes entregar Jesus? E eles lhe pagaram 30 moedas de prata. Daí em diante, Judas ficou procurando uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos pães asmos, dos pães sem fermento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Ele respondeu: vão até a cidade, procurem um certo homem e digam:
o mestre manda dizer: a minha hora chegou, os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na sua casa. Os discípulos fizeram o que Jesus havia mandado e prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus e os 12 discípulos sentaram para comer. Durante o jantar, Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Onde vocês vai me trair? Eles ficaram muito tristes, um por um, e começaram a perguntar: o Senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu, pois o Filho do Homem vai morrer de maneira como dizem as Escrituras. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor para ele nunca ter nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: mestre, o Senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: quem está dizendo isso é você. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice e o vinho, agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isso é o meu sangue que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até o dia em que vou beber com vocês um vinho novo no reino do meu Pai. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Jesus disse aos discípulos: esta noite todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas, mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então Pedro disse a Jesus: eu nunca abandonaria o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Mas Jesus lhe disse: eu afirmo que a você que isso é verdade. E nesta mesma noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Pedro respondeu: eu nunca vou dizer que não o conheço, mesmo que eu tenha que morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Jesus foi com os discípulos para o lugar chamado Getsemane e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi levando consigo Pedro e os 2 irmãos, filhos de Zebedeu, e ali ele começou a sentir grande tristeza e aflição. E disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou ao encontro dos 3 discípulos, e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem a hora para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Pela segunda vez, Jesus foi e orou, dizendo: meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim, sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma grande multidão armada com espadas, porretes, que tinha sido mandado pelos chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: prenda um homem que eu beijar, pois é ele. Judas foi até perto de Jesus e disse: mestre, que a paz seja com o Senhor. E o beijou. Jesus respondeu: amigo, o que você vai fazer, faça agora. Então eles chegaram, prenderam Jesus e o amarraram. Mas um dos que estavam com ele tirou a espada, atacou o empregado do grande sacerdote e cortou a orelha dele. Aí Jesus disse: guarde a sua espada, pois quem usa uma espada será morto por uma espada. Você não sabe que, se eu pedisse ajuda ao meu pai, ele mandaria agora mesmo 12 exércitos de anjos, mas neste caso, como poderia se cumprir aquilo que as Escrituras dizem que é preciso acontecer? Depois Jesus disse para aquela gente: vocês vêm com espadas, porretes para prender, como se eu fosse um bandido. Eu estava todos os dias ensinando no pátio, no templo, e vocês não me prenderam, mas tudo isso está acontecendo para se cumprir o que os profetas escreveram nas Escrituras Sagradas. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Os homens que prenderam Jesus o levaram até a casa do grande sacerdote Caifás,
onde estavam reunidos alguns mestres da lei e alguns líderes judeus. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio do grande sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver como aquilo ia terminar. O chefe dos sacerdotes e de todo o conselho superior estavam procurando algumas acusações falsas contra Jesus a fim de condenar à morte, mas não puderam encontrar nada contra ele, embora muitos se levantassem para dizer mentiras a respeito dele. Afinal, 2 homens se apresentaram e disseram: Este homem afirmou: Eu posso destruir o templo de Jesus e construí-lo de novo em 3 dias. Aí o grande sacerdote levantou e perguntou a Jesus: Você não vai se defender desta acusação? Mas Jesus ficou calado. Então o grande sacerdote tornou a perguntar: Em nome do Deus vivo, eu exijo que você diga para nós: Você é o Messias, o Filho de Deus? Jesus respondeu: Quem está dizendo isso é o Senhor, mas eu afirmo a você que de agora em diante vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito do Pai, do lado direito de Deus Todo-Poderoso e descendo nas nuvens do céu. Aí o grande sacerdote rasgou as suas roupas e disse: Ele blasfemou. Não precisamos mais de testemunhas. Vocês ouviram agora mesmo essa blasfêmia contra Deus. Então, o que resolveram, o que resolvem? Eles responderam: Ele é culpado e deve morrer. Em seguida, cuspiram no rosto dele, no rosto de Jesus, e deram bofetadas nele. E os que batiam nele diziam: Ei, Messias, adivinhe para nós quem foi que bateu em você. Pedro estava sentado lá fora do pátio quando uma das empregadas chegou perto dele e disse: Você também estava com Jesus na Galileia. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Eu não sei do que você está falando. Depois foi para entrar no pátio. Outra empregada viu e disse às pessoas que estavam ali: Ele estava com Jesus de Nazaré. Pedro negou outra vez, respondendo: Juro que não conheço esse homem. Pouco depois, os que estavam ali chegou perto de Pedro e disseram: O seu modo de falar mostra que de fato você também é um deles. Então Pedro disse: Juro que não conheço esse homem, que Deus me castigue se eu estou dizendo a verdade. Naquele instante o galo cantou. E Pedro lembrou que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes: Não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Mateus capítulo 27. Assim que amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes, os líderes judeus, fizeram seus planos para conseguir que Jesus fosse morto. Eles amarraram, levaram e entregaram ao governador Pilatos. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu-se remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e aos líderes judeus, dizendo: Eu pequei entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: O que é que nós temos com isso? O problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois foi e se enforcou. Os chefes dos sacerdotes pegaram o dinheiro e disseram: Isto é dinheiro sujo de sangue, é contra nossa lei esse dinheiro no caixa das ofertas do templo. Depois de conversarem sobre o assunto, resolveram usar o dinheiro para comprar o campo do oleiro, a fim de que servisse como cemitério para os não-judeus, porque por isso aquele campo é chamado até hoje de campo de sangue. Assim aconteceu o que o profeta Jeremias tinha dito. Eles pegaram as 30 moedas de prata, o preço que o povo de Israel tinha concordado em pagar por ele, e as usaram para comprar o campo do oleiro, como o Senhor me havia mandado fazer. Jesus estava em pé diante do governador, e este interrogou, dizendo: Você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: Quem está dizendo isso é o Senhor. Mas, quando foi acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus, Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: Você não está ouvindo as acusações que estão fazendo contra você? Porém, Jesus não disse nada, e o governador ficou admirado com isso. Em toda a festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar um dos presos a pedido do povo, naquela ocasião, estava preso um homem conhecido chamado Jesus Barrabás. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou: Quem é que vocês querem que eu solte? Jesus Barrabás ou este Jesus que é chamado de Messias? Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus porque tinham inveja dele. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua esposa lhe mandou o seguinte recado: Não tenha nada
ver com esse homem inocente, porque esta noite, num sonho, eu sofri muito por causa dele. Os chefes dos sacerdotes, os líderes judeus, convenceram a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltassem Barrabás e condenassem Jesus à morte. Então o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? Barrabás. Responderam eles. Pilatos perguntou: que farei com Jesus, que é chamado Messias? Crucifica-o, responderam todos. Ele perguntou que crime ele cometeu, aí começaram a gritar bem alto: crucifica! Então Pilatos viu que não conseguia nada, porque o povo estava começando a se revoltar, aí mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu não sou responsável pela morte deste homem, isso é com vocês. E toda a multidão respondeu: que o castigo por esta morte caia sobre nós, sobre nossos filhos. Então Pilatos optou Barrabás, como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e entregou para ser crucificado. Depois que os soldados de Pilatos levaram Jesus para o palácio do governador, os reuniram toda uma tropa em volta dele, tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha, fizeram uma coroa de ramos cheias de espinhos e puseram na sua cabeça e colocaram um bastão na sua mão direita. Aí começaram a se ajoelhar diante dele, caçoar, dizendo: viva o rei dos judeus. Cuspiram nele, pegavam o bastão e batiam na sua cabeça. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com as suas próprias roupas, e em seguida o levaram para crucificarem. Quando estavam saindo, os soldados encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Eles chegaram a um lugar chamado Gólgota, Gólgota quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber, mas que depois que o provou, ele não quis beber. Em seguida, os soldados o crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com dados, para ver qual seria a parte de cada um. Depois disso, soltaram ali e ficaram aguardando Jesus. Puseram em cima dele na sua cabeça, uma tabuleta onde estava escrito como acusação contra eles: este é Jesus, rei dos judeus. Com Jesus crucificaram dois ladrões, um à sua direita, outro à sua esquerda, e os que passavam por ali caçoavam dele, balançando a cabeça, e o insultavam, dizendo assim: ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e torná-lo a construir em 3 dias, se você é mesmo filho de Deus, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes judeus também caçoavam dele, dizendo: ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel, não, não é? Se descer agora mesmo da cruz, nós cremos nele. Ele confiou em Deus e disse que era filho de Deus. Vamos ver que Deus quer salvá-lo agora. E até os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Ao meio-dia começou a escurecer, toda a terra ficou 3 horas na escuridão. E até às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lama sabachthani. Essas palavras querem dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Algumas pessoas estavam ali, ouviram isso e disseram: ele está clamando, chamando por Elias. Uma dessas pessoas correu e molhou uma esponja em vinho comum e pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas outros disseram: espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. E o povo de Deus que havia morrido foram ressuscitados e saíram dos túmulos depois da ressurreição de Jesus. Entraram na cidade de Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. O oficial do exército romano e os seus soldados que estavam guardando Jesus viram o terremoto e tudo o que aconteceu, então ficaram com muito medo e disseram: de fato, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam ali olhando de longe. Eram as que tinham acompanhado Jesus desde a Galiléia e havia ajudado. Entre elas estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, de José e a mãe dos filhos de Zebedeu. Já era quase noite quando chegou à cidade de Arimateia um homem rico chamado José. Ele também era seguidor de Jesus. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus, e Pilatos mandou que o entregasse a ele. Então José pegou o corpo, enrolou num lençol novo de linho, aí colocou no seu próprio túmulo
que há pouco tempo havia sido cavado na rocha. Depois rolou uma grande pedra para fechar e entrar no túmulo, e depois foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali sentadas em frente do túmulo. No dia seguinte, isto é, o dia depois da sexta, os chefes dos sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e disseram: Governador, nós lembramos que quando ainda estava vivo, e aquele mentiroso disse: depois de 3 dias eu serei ressuscitado. Portanto, mande vigiar bem o túmulo até o terceiro dia, para que os discípulos dele não poderem roubar o corpo e depois dizerem ao povo que ele foi ressuscitado, pois esta última mentira seria pior do que a primeira. Então Pilatos disse: levem esses soldados com vocês e guardem o túmulo. É o melhor que puderem. Eles foram e puseram selo de segurança na pedra e deixaram os soldados ali, guardando o túmulo. Mateus capítulo 28. Depois de sábado, no domingo, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo e, de repente, ouviu um grande terremoto na terra. Um anjo do Senhor desceu do céu, tirou a pedra e sentou-se nela. Ela era parecida como... E era parecido com um relâmpago, e as suas roupas eram brancas como a neve, e os guardas tremiam de medo do anjo ficaram como mortos. Então o anjo disse para as mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado, mas ele não está aqui, já foi ressuscitado. Como tinha dito, venha ver o lugar onde ele foi posto. Agora vão depressa e digam aos discípulos dele o seguinte: ele foi ressuscitado e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês vão vê-lo. E era isso que eu tinha a dizer para vocês. Eles foram embora depressa, elas foram embora depressa do túmulo, pois estavam com medo, mas muito alegres. E correram para contar tudo aos discípulos. De repente, Jesus se encontrou com elas e disse: que a paz seja com vocês. E elas chegaram perto dele, abraçaram seus pés e o adoraram. Então, Jesus disse: não tenha medo, vão dizer aos meus irmãos irem para Galiléia, e eles me verão ali. Enquanto as mulheres ainda estavam no caminho, alguns dos soldados que estavam vigiando o túmulo voltaram para a cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes o que havia acontecido. Os chefes se reuniram com os líderes judeus, fizeram seus planos, então deram uma grande quantia de dinheiro aos soldados e ordenaram o seguinte: diga aos que os discípulos deles vieram de noite, quando vocês estavam dormindo, e roubaram o corpo. Se o governador souber disso, nós vamos convencê-lo de que foi isso mesmo que aconteceu e vocês não teriam nenhum problema. Os soldados pegaram o dinheiro, fizeram o que os chefes sacerdotes tinham mandado, e esse boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos foram para Galiléia, chegaram ao monte que Jesus tinha indicado, e quando viram Jesus, o adoraram, mas tiveram algumas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer tudo o que tenho ordenado a vocês. Lembre-se disso, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos tempos. Marcos capítulo 1. A boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, começou a ser dada como o profeta Isaías tinha escrito. Ele escreveu o seguinte: disse Deus: eu enviarei o meu mensageiro diante de vocês para preparar o seu caminho. E o profeta escreveu também: alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoa vocês. Muitos moradores da região da Judéia, da cidade de Jerusalém, iam ouvir João. Eles confessaram seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Eles usavam uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro, e comia gafanhotos de mel do mato. Eles diziam ao povo: depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu, e eu não mereço a honra de me abaixar e desamarrar as correias de suas sandálias. Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Nessa ocasião, Jesus veio de Nazaré, uma pequena cidade na região da Galiléia, e foi batizado por João Batista no Rio Jordão. No momento em que estava saindo da água, Jesus viu o céu se abrir
e o Espírito Santo descer com uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és meu filho querido e me dás muita alegria. Logo depois, o Espírito Santo fez com que Jesus fosse para o deserto. Jesus ficou de lá durante 40 dias, sendo tentado por Satanás. Ali havia animais selvagens e os anjos cuidavam de Jesus. Depois que João foi preso, Jesus seguiu para a região da Galileia. Ali anunciava as a boa notícia de que vem de Deus. Ele dizia: chegou a hora, do reino de Deus está perto, arrependam-se dos seus pecados e creiam no Evangelho. Jesus estava andando pela beira do lago da Galileia quando viu dois pescadores, eram Simão e o seu irmão André, que estavam no lago pescando com rede. Jesus lhe disse: venha comigo e eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram o lago e as redes e foram com Jesus. Um pouco adiante, Jesus e outros dois irmãos, eram Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco deles, consertando as redes. Jesus chamou os dois e eles deixaram Zebedeu, seu pai, e os empregados no barco e foram com ele. Jesus e os seus discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum e no sábado ele foi ensinar na sinagoga. E as pessoas que escutavam ficaram muito admiradas com a sua maneira de ensinar. E é que Jesus ensinava com autoridade, mesmo dele mesmo, não como os mestres da lei. Então chegou ali um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem gritou: O que quer de nós, Jesus de Nazaré? Você veio nos destruir. Sei muito bem quem é você, é o santo que Deus enviou. Então Jesus ordenou o espírito mau: cale a boca, saia desse homem. Aí o espírito sacudiu o homem com violência e deu um grito e saiu dele. Todos ficaram espantados e diziam uns aos outros: que quer dizer isso? É um novo ensinamento dado com autoridade. Ele manda nos espíritos maus e eles obedecem. A fama de Jesus se espalhou depressa por toda a região da Galileia. Logo depois, Jesus, Simão, André, Tiago e João saíram da sinagoga e foram até a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre. E assim que Jesus chegou, contaram que ela estava doente. E ele chegou perto dela, segurou a mão dela e ajudou a levantar. A febre saiu da mulher e ela começou a cuidar deles. À tarde, depois do pôr do sol, levaram até Jesus todos os doentes e as pessoas que estavam dominadas por demônios. Todo o povo da cidade se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de todo tipo de doenças, expulsou muitos demônios. Eles não deixavam que os demônios falassem, pois eles sabiam quem Jesus era. De manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e saiu da cidade, foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Simão e seus companheiros procuraram Jesus por toda parte. Quando o encontraram, disseram: todos estão procurando o Senhor. Jesus respondeu: vamos aos povoados que ficam perto daqui, para que eu possa anunciar o evangelho ali também, pois foi para isso que eu vim. Jesus andava por toda a Galiléia, anunciando o evangelho nas sinagogas, expulsando os demônios. Um leproso chegou perto de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar, se quiser. Jesus ficou com muita pena dele, tocou nele e disse: sim, eu quero, você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. E Jesus ordenou duramente: olhe, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você, depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer sacrifício que Moisés ordenou. Então Jesus mandou-o embora, mas o homem começou a falar muito e espalhou a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar abertamente em qualquer cidade, mas ficava fora, em lugares desertos, e gente de toda parte vinha procurá-lo. Marcos capítulo 2. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e ajuntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico e ele estava sendo carregado por 4 homens. Mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa em cima do lugar onde Jesus estava e pela abertura desceram o doente deitando em sua cama. Jesus viu que ele tinha fé e disse ao paralítico: meu filho, os teus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: o que é isso que esse homem está dizendo?
Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados. Só Deus tem esse poder. No mesmo instante, Jesus soube que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os pecados estão perdoados, ou levanta-te, pega a sua cama e ande, pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: nunca vimos coisa assim. Jesus saiu outra vez e foi para o lago da Galileia. O lago da Galileia. Muita gente ia procurá-lo e ensinando todos. Enquanto caminhava, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Então ele disse: venha comigo. Levi se levantou e foi com ele. Mais tarde, Jesus estava jantando na casa de Levi, junto com Jesus e os seus discípulos. Estavam muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama que os seguiam. Alguns mestres da lei, que eram os paralíticos, alguns mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, vendo Jesus comer com aquela gente e com os cobradores de impostos, perguntaram aos discípulos: por que ele come e bebe com essa gente? Jesus ouviu a pergunta e disse aos mestres da lei: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas chegaram perto de Jesus e disseram a ele: os discípulos de João, os discípulos dos fariseus jejuam. Por que é que os discípulos do Senhor não jejuam? Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento jejuam enquanto o noivo está com eles? Enquanto está presente, é claro que não jejuam. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então, sim, eles vão jejuar. Ninguém usa um telhado, um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe remendo novo e novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, o odre se arrebentará e o vinho se perde, os odres ficarão estragados. Por isso, o vinho novo é posto em odres novos. Num sábado, Jesus e seus discípulos estavam atravessando uma plantação de trigo enquanto comiam. Enquanto caminhavam, os discípulos iam colhendo espigas. Então, alguns fariseus perguntaram a Jesus: por que é que os seus discípulos estão fazendo uma coisa dessa, uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado? Jesus respondeu: vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros não tinham comida e ficaram com fome? Ele entrou na casa de Deus e, na época do grande sacerdote Abiatar, comeu os pães oferecidos a Deus e deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra essa nossa lei alguém comer desse pão. Somente os sacerdotes têm direito de fazer isso. E Jesus terminou no sábado. O sábado foi feito para servir as pessoas e não as pessoas para servir o sábado. Portanto, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o sábado. Marcos capítulo 3. Jesus foi outra vez à sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Estava também na sinagoga algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer à lei. Por isso ficavam espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar um homem no sábado. E disse para o homem: venha cá. Perguntou aos outros: o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia? O mal ou o bem? Salvar da morte ou deixar morrer? Ninguém respondeu nada. Então Jesus olhou zangado e triste para eles, porque não queriam entender, e disse para o homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ele sarou. Logo depois, os fariseus saíram dali, junto com as pessoas do partido de Herodes. Começaram a fazer planos para matar Jesus. Jesus e os seus discípulos foram até o lago da Galileia, junto com ele. Aí, muita gente da Galileia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e do lado leste do Rio Jordão e da região de Tiro e Sidom, todos iam ao encontro de Jesus, porque ouviram falar a respeito das coisas que ele fazia. Jesus pediu aos discípulos que arranjassem um barco para ele, a fim de não ser esmagado pela multidão, pois eles estavam curando tanta gente que todos os doentes se juntavam em volta para tocá-lo. As pessoas que tinham espíritos maus, ao verem Jesus, caíam aos pés dele e gritavam: o Senhor é o Filho de Deus. Mas Jesus proibiu duramente os espíritos de dizerem quem ele era. Jesus subiu a um monte e chamou os que ele quis, e eles
foram para perto dele. Então escolheu 12 homens para ficarem com ele e serem enviados para anunciar o evangelho. A esses 12 ele chamou de apóstolos. Eles receberam autoridade para expulsar demônios. Os 12 foram estes: Simão, a quem Jesus chamou o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu. A esses ele deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, nacionalista, e Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Versículo 20: Quando Jesus foi para a casa, uma grande multidão se ajuntou de novo. E era tanta gente que ele e os discípulos não tinham tempo nem para comer. Os parentes de Jesus souberam disso e foram buscá-lo, porque algumas pessoas estavam dizendo que ele estava louco. Alguns mestres da lei de que ele tinha alguns mestres da lei que tinha vindo de Jerusalém dizia: ele está dominado por Beelzebul, o chefe dos demônios. É Beelzebul quem dá poder a este homem para expulsar demônios. Então Jesus chamou todos e começou a ensinar por meio de parábolas. Ele dizia: como é que Satanás pode expulsar a si mesmo? O país que se divide em grupos, que lutam entre si, certamente será destruído. Se uma família divide, as pessoas que fazem parte dela começam a lutar entre si, ela será destruída. Se o reino de Satanás se divide em grupos, esse será e luta contra si, o reino não continuará a existir, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte e roubar os seus bens sem primeiro amarrá-lo. Somente assim essa pessoa poderá levar o que ele não tem em casa. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Os pecados que as pessoas cometeu, as blasfêmias contra Deus poderão ser perdoadas, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo nunca serão perdoadas, porque a culpa desse pecado dura para sempre. Jesus falou assim porque diziam que ele estava dominado pelo espírito mal. Em seguida, a mãe e os irmãos de Jesus chegaram. Eles ficaram de lado e mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada de volta dele e algumas pessoas lhe disseram: escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora procurando o Senhor. Ele perguntou: quem é minha mãe? Se não, e quem são os meus irmãos? Aí ele olhou para as pessoas que estavam sentadas em volta dele e disse: vejam, aqui estão minha mãe e os meus irmãos, pois quem faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Glória a Deus pela leitura de hoje. Querido Senhor, obrigado por essa oportunidade, que o seu nome seja engrandecido sobre todas as coisas. Pai, fica conosco. Amém. Deus te abençoe.